O dia 19 de março não é um dia comum. Há algo nessa data que poucos conseguem enxergar. Algo que está escondido não por acaso, mas porque certas graças só se revelam para quem está pronto para recebê-las. E se você chegou até aqui hoje, se este vídeo apareceu na sua tela neste exato momento, eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer palavra. Isso não foi por acidente. O Espírito Santo não guia os passos de uma alma à toa. Quantas vezes você rezou pedindo uma resposta e o silêncio parecia ser a única resposta que chegava? Quantas vezes você olhou para a sua vida, para o peso que carrega nas costas, para aquela situação que não se move, para aquela porta que insiste em permanecer fechada, e se perguntou: por que minhas orações parecem não chegar? Por que as bênçãos que peço demoram tanto? Por que, mesmo sendo uma pessoa de fé, a vida ainda parece tão pesada? Se alguma dessas perguntas tocou o seu coração agora, então esta mensagem foi preparada para você. Porque existe uma data no calendário católico que carrega um peso espiritual que a maioria das pessoas simplesmente não conhece. Uma porta que se abre no céu. Uma intercessão que se intensifica, uma corrente de graças que desce sobre a terra e que pode mudar o rumo de uma vida inteira, de uma família inteira, de uma situação que parecia impossível. Essa data é o dia 19 de março. A solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, padroeiro da Igreja Universal, protetor dos lares, dos trabalhadores, dos enfermos, dos moribundos e das famílias que sofrem. E se eu te disser que o Padre Pio conhecia 3 coisas específicas que devem ser feitas neste dia, 3 ações espirituais carregadas de um poder que ele mesmo descreveu como capazes de desbloquear bênçãos represadas, abrir portas milagrosas e romper qualquer corrente espiritual que esteja impedindo a sua vida de florescer. Essas 3 coisas não estão em qualquer livro. Não são ensinadas em qualquer catequese. São práticas que o Padre Pio carregava com profunda reverência, que ele transmitia em silêncio aos seus filhos espirituais, que ele aplicava na sua própria vida de oração e que produziram frutos que desafiam qualquer explicação humana. E hoje, neste vídeo, você vai conhecê-las. O dia 19 de março era, para o Padre Pio, um desses dias sagrados. Ele tinha uma devoção a São José que ia muito além do que a maioria das pessoas imagina. Para ele, São José não era apenas um personagem silencioso dos evangelhos. Era um guardião vivo, um intercessor poderoso, um pai espiritual que atua de forma concreta na vida de quem o invoca com fé. O Padre Pio dizia que São José é o santo que menos fala e mais faz. Que ele trabalha no silêncio. Que suas intervenções raramente chegam com fanfarra, mas chegam com uma solidez, uma permanência e uma profundidade que nenhum obstáculo consegue desfazer. Uma mulher, mãe de 4 filhos, havia chegado a San Giovanni Rotondo em desespero. O marido estava gravemente doente. Os médicos haviam dado um prognóstico terrível. A família estava sem dinheiro. Um dos filhos havia se afastado da fé. A casa estava em caos. Ela chegou até o Padre Pio mal conseguindo falar. Quando finalmente conseguiu se aproximar dele, entre lágrimas, disse apenas: Padre, estou perdida. Não sei mais o que pedir a Deus. O Padre Pio olhou para ela por um longo momento. Aquele olhar que quem esteve perto dele descreve como algo que atravessa a alma. E disse em voz baixa, quase sussurrando: Você já foi até José? Ela não entendeu a pergunta. E ele repetiu: São José, você já foi até ele de verdade? Não como uma visita, como uma filha que vai até o pai. Ela voltou para casa. E no dia 19 de março daquele ano, fez exatamente o que o Padre Pio havia indicado. 3 coisas, apenas 3. Com fé, com disposição interior e com a humildade de quem sabe que não pode nada sozinha. O marido se recuperou. O filho voltou para a igreja.
E ela descreveu anos mais tarde que a vida da família havia mudado de uma forma tão profunda e tão completa que parecia impossível imaginar que tinha sido a mesma família de antes. Esse testemunho não é isolado. Nos arquivos de San Giovanni Rotondo, nos relatos de quem conviveu com o Padre Pio, há dezenas de histórias como essa. Histórias que giram em torno do dia 19 de março, da devoção a São José, e de orientações específicas que o Padre Pio dava com uma convicção que não admitia dúvida. Porque o Padre Pio sabia, com a clareza de quem vive na fronteira entre o visível e o invisível, que São José possui uma missão que vai muito além do que está escrito nos evangelhos. Ele sabia que aquele homem que dormia ao relento, que fugia para o Egito no meio da noite, que trabalhou com as próprias mãos para sustentar o Filho de Deus, que morreu envolto pelo amor de Jesus e de Maria, carrega uma autoridade espiritual que nenhum outro santo possui da mesma forma. São José é o guardião do sagrado, e quando ele intercede, o céu se move. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir as 3 coisas que ele revelou que devem ser feitas no dia 19 de março. 3 práticas que podem desbloquear bênçãos represadas na sua vida, que podem romper o que está parado, que podem abrir o que está fechado, que podem curar o que está doente, que podem restaurar o que estava destruído. O que vem a seguir vai mudar a forma como você vive o dia 19 de março para sempre. Primeira coisa, a consagração da família a São José. Antes de revelar o que é, preciso que você entenda o peso do que está prestes a ouvir. O Padre Pio tinha uma expressão que repetia com frequência para os seus filhos espirituais, especialmente para as mães e esposas que chegavam até ele carregando o peso de lares destruídos, de maridos distantes, de filhos perdidos, de doenças que não cediam e de provações que pareciam não ter fim. Ele dizia: uma família que não tem um pai espiritual sobre ela está exposta, está descoberta, e o inimigo sabe disso. Essa frase não era apenas uma advertência, era um diagnóstico espiritual. E a solução que ele apontava, repetidamente, com uma convicção que não deixava margem para dúvida, era sempre a mesma. Coloque São José como o pai e guardião da sua família. Não como uma devoção superficial, não como uma imagem bonita na prateleira, mas como um ato formal, consciente e espiritual de consagração. O Padre Pio ensinava que São José possui uma autoridade paternal única no reino espiritual. Ele foi escolhido por Deus para ser o guardião do que havia de mais sagrado na terra, Jesus e Maria. Essa missão não terminou com a morte de José. Ela continua, e ela se estende a cada família que, com fé genuína, o convida para exercer esse papel protetor. Quando uma família se consagra a São José, algo muda no plano espiritual. O Padre Pio descrevia isso com uma imagem simples. É como se uma cerca invisível fosse erguida ao redor daquele lar. O mal encontra resistência. As bênçãos encontram caminho. A paz, mesmo no meio das tempestades, começa a pousar de forma mais consistente. E o dia 19 de março é o dia mais poderoso do ano para fazer essa consagração, porque é a festa dele. É o dia em que a igreja inteira volta os olhos para José. É o dia em que a sua intercessão está, por assim dizer, com o volume no máximo. Pense na sua família agora. Pense naquelas situações que você carrega sozinha. Aquele filho que te preocupa, aquele relacionamento que está rachado, aquela doença que insiste em permanecer, aquele medo constante de que algo ruim vai acontecer. Agora me diga, você já colocou um pai espiritual sobre tudo isso? Você já foi até José com a autoridade de filha e pediu que ele assumisse o posto de guardião? Como fazer essa consagração no dia 19 de março? É simples, mas precisa ser feito com intenção. Reúna quem estiver em casa. Acenda uma vela branca diante da imagem de São José. E em voz alta, com o coração aberto, diga:
São José, pai e guardião, consagro a você esta família, este lar, cada vida que vive sob este teto. Seja nosso protetor, nosso intercessor, nosso pai espiritual. Afaste de nós todo o mal, toda divisão, toda doença e toda escassez. E conduz-nos como conduziu Jesus e Maria pelos caminhos de Deus. Depois rezem juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma glória ao Pai. O Padre Pio dizia que São José nunca rejeita quem vai até ele com humildade. Nunca. Segunda coisa, o jejum de São José e a oração das 3 intenções. Agora preciso te contar algo que poucos sabem sobre a espiritualidade do Padre Pio em relação ao sofrimento e ao sacrifício. O Padre Pio jejuava, mas não como penitência vazia. Para ele, o jejum era uma moeda espiritual. Era uma forma de demonstrar ao céu a seriedade de um pedido. Era uma maneira de dizer, com o próprio corpo, que aquela intenção valia mais do que o conforto, mais do que a satisfação imediata, mais do que qualquer coisa que o mundo poderia oferecer. E ele tinha uma devoção específica que praticava no dia 19 de março, o que ele chamava em seus círculos espirituais mais íntimos de jejum de São José. Um jejum de um único dia, oferecido inteiramente a São José, acompanhado de uma oração feita em 3 momentos distintos do dia, cada momento carregando uma intenção específica. Por que 3 intenções? Porque o Padre Pio ensinava que José viveu sob o peso de 3 grandes responsabilidades: proteger Jesus, sustentar Maria e obedecer a Deus em tudo, mesmo sem entender tudo. 3 responsabilidades que se traduzem em 3 graças, que ele está especialmente preparado para interceder: proteção espiritual, provisão material e discernimento da vontade de Deus. Pense na sua vida agora. Em qual dessas 3 áreas você mais precisa? Você está sentindo que o mal está chegando perto, que a sua família está espiritualmente vulnerável, que há algo invisível pesando sobre o seu lar. Isso é uma necessidade de proteção. Você está enfrentando escassez, dívidas, falta de trabalho, impossibilidade de pagar as contas. A sensação de que não importa o quanto você se esforce, nunca é suficiente. Isso é uma necessidade de provisão. Você está perdida, sem saber qual caminho tomar, sem clareza sobre o futuro, sentindo que está caminhando no escuro. Isso é uma necessidade de discernimento. São José intercede pelas 3. E o Padre Pio dizia que quando uma alma oferece o jejum do dia 19 de março, com essas 3 intenções, ela está batendo em 3 portas ao mesmo tempo. E São José abre as 3. Como praticar? No dia 19 de março, faça um jejum que esteja dentro das suas possibilidades. Pode ser abrir mão de uma refeição, pode ser abrir mão de algo que você gosta, como doces, redes sociais, televisão. O que importa não é a forma exata do sacrifício, mas a intenção com que ele é oferecido. Pela manhã, ao acordar, antes de qualquer coisa, ajoelhe-se e diga: São José, ofereço este dia e este jejum por proteção espiritual sobre mim e minha família. Ao meio-dia, pare um momento, feche os olhos e diga: São José, ofereço este sacrifício pela provisão de tudo que nos falta. Que Deus abra os caminhos que estão fechados. E à noite, antes de dormir, com as mãos juntas, diga: São José, peço que me conduzas na vontade de Deus, que eu ouça o que Ele quer de mim, que eu tenha coragem de obedecer. 3 momentos, 3 intenções, um dia inteiro oferecido. Terceira coisa, a libertação das bênçãos, represadas pela oração do silêncio de José. Esta terceira revelação é a mais profunda, e preciso que você esteja com o coração completamente aberto para recebê-la. O Padre Pio tinha uma percepção espiritual sobre São José que ia além do que a maioria das pessoas considera.
Ele via em José não apenas um intercessor, mas um modelo de algo que, segundo ele, é uma das maiores causas de bênçãos bloqueadas na vida dos fiéis: a incapacidade de agir no silêncio e na confiança. Pense nisso. São José não tem uma única palavra registrada nos evangelhos. Nenhuma. O homem que sustentou o Filho de Deus, que o protegeu, que o criou, que o amou com a ternura de um pai, não disse uma palavra que tenha ficado registrada para a eternidade. Apenas agiu, apenas obedeceu, apenas confiou, no silêncio mais absoluto. O Padre Pio ensinava que esse silêncio de José não é ausência, é linguagem. É a linguagem mais poderosa que existe diante de Deus. E dizia que muitas bênçãos ficam represadas na vida dos fiéis não por falta de fé, não por falta de oração, mas por excesso de ansiedade, de controle, de necessidade de entender tudo antes de confiar. Você reconhece isso em você? Aquela oração que você reza, mas enquanto reza, já está calculando se vai funcionar? Aquela entrega que você faz, mas no fundo ainda está segurando? Aquele pedido que você leva a Deus, mas em vez de deixar nas mãos dele, você fica virando de um lado para o outro, tentando resolver com as suas próprias forças? O Padre Pio dizia: você pede e já responde. Você entrega e já busca de volta. Como quer que o céu possa trabalhar se você não dá espaço para o trabalho do céu? E foi a partir dessa compreensão que ele ensinou a oração do silêncio de José. Uma oração que não é longa, que não tem palavras difíceis, mas que exige algo que é muito mais difícil do que qualquer penitência. Exige soltar. No dia 19 de março, depois de fazer a consagração da família e de iniciar o jejum das 3 intenções, há um terceiro momento que o Padre Pio considerava o mais transformador de todos. Um momento de silêncio total diante de Deus. Não de meditação vaga, não de relaxamento, mas de entrega ativa e consciente de tudo que está represado. Escolha um lugar quieto. Pode ser um canto da sua casa, diante de uma imagem sagrada, ou simplesmente onde você se sentir mais em paz. Sente-se ou ajoelhe-se, feche os olhos, respire fundo 3 vezes, e então, em voz baixa ou apenas no coração, diga estas palavras: Senhor, eu não sei como resolver, eu não sei quando, eu não sei por onde. Mas como José, eu confio. Como José, eu obedecerei o que o Senhor indicar. Como José, eu fico em silêncio diante do mistério da tua providência. Desbloqueia em mim o que está represado. Abre em mim o que está fechado. E usa São José para conduzir o que está parado na minha vida. Depois disso, fique em silêncio por pelo menos 5 minutos, sem resolver nada. Sem planejar nada, sem pedir mais nada, apenas presente, apenas confiando. O Padre Pio dizia que nesses 5 minutos de silêncio genuíno diante de Deus, mais acontece no plano espiritual do que em horas de oração ansiosa. Porque é no silêncio que Deus fala. É no silêncio que as correntes se partem. É no silêncio que as portas se movem. O Padre Pio não prometia resultados como quem vende algo. Ele prometia como quem conhece Deus. E ele dizia: São José não falhou jamais com quem foi até ele de verdade. Agora, você sabe o que o Padre Pio sabia, e saber não basta. O conhecimento espiritual, que não se transforma em ação, é como uma semente que nunca é plantada. O fruto existe, está disponível, mas permanece impossível enquanto a semente ficar parada na sua mão. O maior ensinamento que o Padre Pio deixou sobre São José pode ser resumido em uma única frase que ele repetia com frequência: não adie o que o céu está esperando de você. Porque é exatamente isso que acontece quando deixamos passar datas como o dia 19 de março, sem aproveitá-las com intenção espiritual. O céu estava pronto, a porta estava aberta, e nós passamos em frente sem entrar.
A partir de agora, você tem 3 práticas concretas nas mãos. A consagração da sua família a São José. O jejum das 3 intenções. A oração do silêncio. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter as palavras certas. Precisa ter o coração aberto e a disposição genuína de confiar. O Padre Pio dizia que São José é o santo da providência silenciosa, que ele trabalha por baixo, nos bastidores, nos detalhes que você nem percebe, movendo o que precisa ser movido, abrindo o que precisa ser aberto, protegendo o que precisa ser protegido. Mas ele precisa ser convidado, precisa ser reconhecido como pai e guardião. Precisa que você vá até ele, não como turista, mas como filha. Faça isso no dia 19 de março. E se esse dia já passou quando você assistiu a este vídeo, não importa. A devoção a São José não tem prazo de validade. O que foi ensinado aqui vale para qualquer dia em que você decidir, de verdade, ir até ele. Se esta mensagem tocou o seu coração, faça uma coisa agora. Inscreva-se neste canal e pense agora em alguém que está sofrendo. Uma amiga com a família em crise. Uma irmã enfrentando doença, uma conhecida que perdeu a paz. Compartilhe este vídeo com ela. Talvez o Padre Pio esteja usando as suas mãos para levar essa mensagem até quem está esperando por ela sem saber. Escreva nos comentários a palavra José, como um ato de fé. E conte para nós qual das 3 práticas tocou mais o seu coração hoje. Eu quero te convidar para um desafio. 3 dias. Apenas 3 dias dedicados a São José, começando no dia 19 de março, ou a partir do momento em que você assistiu a este vídeo. No primeiro dia, faça a consagração da sua família. Reúna quem estiver em casa, acenda uma vela branca e entregue o seu lar a São José com as palavras que ensinamos aqui. Se estiver sozinha, faça por toda a sua família mesmo assim. A sua fé cobre quem você ama. No segundo dia, pratique o jejum das 3 intenções. Escolha um sacrifício possível para você e ore nos 3 momentos do dia. Manhã, tarde e noite, com cada uma das 3 intenções. Proteção, provisão e discernimento. No terceiro dia, pratique a oração do silêncio. 5 minutos, sem pedir, sem resolver, apenas confiando. Apenas soltando, apenas deixando São José trabalhar. O Padre Pio dizia que 3 dias de fé sincera podem mover o que anos de ansiedade não conseguiram. Não porque o número 3 é mágico, mas porque 3 dias consecutivos de intenção espiritual constroem dentro da alma uma disposição de confiança que o céu reconhece e responde. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários agora mesmo: aceito São José. Esse simples gesto é um compromisso de fé. E o céu vê cada compromisso feito com o coração. Antes de encerrar, quero te pedir uma coisa. Onde quer que você esteja agora, pare por um momento. Respira fundo. E se puder, feche os olhos. Você carregou muita coisa até aqui. Muita preocupação, muito peso, muita espera. E hoje você deu um passo importante. Você veio buscar luz, e a luz chegou até você. Vamos orar São José, Pai silencioso e guardião fiel. Olha hoje para esta filha que está diante de ti. Ela carrega um peso que muitas vezes parece grande demais. Ela tem medos que não conta para ninguém. Ela tem esperanças que guarda no fundo do coração com medo de se decepcionar. Tu conheces tudo isso. E eu te peço, como o Padre Pio te pediu tantas vezes, que intercedas por ela diante de Jesus. Senhor Jesus, pelo silêncio obediente de José, pelo amor com que ele te sustentou e protegeu, atende hoje os pedidos que esta alma carrega. Cura o que está doente, restaura o que está destruído, abre o que está fechado, provê o que está faltando e derrama sobre ela e sobre a sua família uma paz que nenhuma circunstância consiga roubar. Padre Pio,
que tanto amaste São José e tanto sofreste por amor a Cristo, intercede por nós neste momento. Leva os nossos pedidos ao coração de Deus. Amém. Você não está sozinha. O céu está com você. São José está com você. E o Padre Pio, que passou a vida inteira salvando almas, continua fazendo isso de onde está. Até o próximo encontro. Com fé, sempre.